Fala pessoal, beleza? Henrique do Matemática Agra por aqui de novo com vocês. Dessa vez trazendo uma aula muito especial, que é a aula de função do segundo grau. Nossa primeira aula desse conteúdo. Fica comigo até o final do vídeo aí para você poder fortalecer os seus conhecimentos aí, ou aprender do zero a função do segundo grau, tá bom? Nessa aula, é uma aula introdutória e vamos lá, né? Vamos pôr a mão na massa. Vamos trabalhar aqui, ó. Vamos lá, turma. A ideia é eu apresentar para vocês os conceitos da função do segundo grau e a gente resolver alguns exercícios bem simples por enquanto, tá? A função do segundo grau ela tem essa forma aqui, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c. Percebam que ela pode ser chamada de função ou de equação. Qual que é a diferença? Quando a gente calcula a função, a gente quer construir um gráfico, que é uma parábola, tá bom? A parábola pode ser voltada para cima, né? Igual essa aqui, ó. Ela é voltada para cima, né? Tem esse formato assim, ou pode ser voltada para baixo. A gente vai entrar nesses detalhes já. E quando a gente calcula a equação, a gente não necessariamente vai construir o gráfico ou vai analisar o gráfico. Pode ser só para achar os resultados das raízes, tá? Ou o valor de delta, enfim. Então, a função ela é o cálculo completo, né? Do segundo grau, para construir o gráfico, para analisar gráfico, tá? O gráfico da parábola. Então, vamos para a primeira regra, né? Sem muita enrolação. Fica comigo aí, hein? Vamos aprender, vamos aprender. Ó. Se o termo A for positivo, a parábola será voltada para cima conforme a imagem ao lado. Então, ó, se o termo A, que é esse Azinho aqui, ó, for positivo, a parábola ela tem esse formato aqui que já está aqui no gráfico, né? Ela vai ter esse formato voltado para cima. E perceba uma coisa aqui, ó. A letra A, a letra B e a letra C representam números aqui, tá? O x ao quadrado e o x é para identificar quem é quem, né? Quem está com x ao quadrado sempre vai ser o termo A. Quem está só com o x sempre vai ser o termo B. E quem está sozinho sempre vai ser o C. Tá bom? Então, pessoal, vamos prosseguir aqui, ó. Vamos lá. Se o termo A for negativo, a parábola será voltada para baixo. Certo? Então, se o A for menor que zero, a parábola ela tem as duas retas dela, ó, essa reta aqui e essa reta aqui, voltadas para baixo, tá vendo? O sentido dela é para baixo, certo? Isso se o A for menor que zero, né? Se o A for negativo. Estão entendendo? Então, se o A é maior que zero, a parábola é voltada para cima. Se o A for menor que zero, ela é voltada para baixo. Essa é a primeira regra mais importante. Vamos prosseguir. Eu vou mostrar todas as regras para vocês agora, mas a gente não vai trabalhar com todas ainda, tá bom? Essa aula ela vai ser dividida em várias partes. Eu vou separar partes para a gente ir trabalhando e construindo a aula com calma, tá bom? É bastante conteúdo, mas dando um passo de cada vez, com certeza a gente chega lá. Onde a gente quer, né? Que é dominar o conteúdo. Ó. Então, quais são as fórmulas e o passo a passo para se calcular a função do segundo grau? Então, a primeira coisa, turma, que é muito importante, é isso aqui, ó. Encontrar quem é o termo A, B e C. Isso aqui é a primeira coisa, tá? Se a gente não der um checklist nisso aqui, ó, na hora de começar o cálculo, muito provavelmente a gente vai se confundir e vai errar. Então, é muito importante dar um passo de cada vez. Isso para todas as contas em matemática, né? Todos os conteúdos de matemática. Então, esse é o primeiro passo, encontrar quem é o termo A, B, C. O segundo passo é encontrar o valor do discriminante delta, ou de delta, né? Mais conhecido como delta. Lembrando que a gente não vai fazer tudo isso nessa aula, tá? Fiquem tranquilos, vai ser dividido em partes. Terceira parte, determinar o valor das duas raízes reais através da fórmula de Bhaskara. Essa aqui é a fórmula de Bhaskara, ó, turma. Menos b
mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a, né? Sobre 2 vezes a. E aí, ó, percebam que aqui tem o mais e o menos. Então, a gente faz duas contas, né? De mais e de menos. Na conta de mais, a gente descobre, ó, o valor da primeira raiz, que a gente chama de x', ou você pode chamar de x1, tá? Fica a critério de vocês. Então, percebe, ó, a gente está fazendo a conta de mais aqui, ó. Certo? Tem a de mais e de menos. 1, 2. E para achar o x duas linhas, que é a segunda raiz, a gente faz a conta de menos, né? Menos b menos, ó, percebe o sinal? Menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. Percebam uma coisa, ó, raiz de delta, tá vendo? Então, antes de começar a calcular a fórmula de Bhaskara, o ideal é descobrir o valor da raiz de delta. Descobrir o valor da raiz de delta. Aí a conta vai ficar mais bem direcionada, tá bom, turma? Vou botar aqui para ficar bonitinho rapidinho. Entenderam até aqui? Um conselho, anotem no caderno de vocês se vocês ainda não têm essas fórmulas, tá? Eu vou passar mais uma, que é a última. Tenham anotado no caderno de vocês as fórmulas e os passo a passo, né? Ou passo a passo, para que vocês possam resolver exercícios, pegar exercícios na internet, além dos da aula aqui, né? E resolverem seguindo passo a passo, tá? Para vocês praticarem. E se você não deu like ainda, e esse conteúdo está sendo útil para você, você está gostando, dá um like aí no vídeo para ajudar o professor, se inscreve aí no canal, compartilha, tá bom? Tamo junto. Vamos lá. Turma, quarta regra. E a última, tá? Determinar o valor das coordenadas do vértice. Aí vocês podem perguntar, mas professor, o que é o vértice? O vértice é a ponta de alguma coisa, tá? Aqui, por exemplo, ó, nesse... Vamos fazer um triângulo aqui, vai. Esse triângulo aqui que eu fiz, ó. Isso aqui é o vértice. Isso aqui que eu circulei. É a ponta, né? É a extremidade, certo? Vou apagar aqui esse exemplo. Então, a fórmula para descobrir a extremidade da parábola. Vamos voltar aqui no exemplo da parábola que eu tinha mostrado para vocês, ó. Qual que é o vértice aqui nesse exemplo? Tá aqui, né, turma? Isso aqui é o vértice, ó. A extremidade da parábola, tá vendo? Que ela vem descendo e o ponto máximo dela é bem aqui, ó, onde eu estou fazendo uma bolinha aqui, ó. E aí sobe, né? Então, isso aqui é o vértice, certo? Estou passando um pouco rápido para a aula não ficar muito longa, essa aula introdutória. Mas se tiverem dúvida, pausa o vídeo, volta a explicação, tá bom? Vamos prosseguindo. Então, aqui, ó. Opa, perdão, pulei parte. Vamos lá. Essa aqui é a fórmula para descobrir as coordenadas do vértice. São duas fórmulas, ó, o xv e o yv. Mas, professor, por que tem duas coordenadas? Vocês podem perguntar, né? Por que tem duas fórmulas para descobrir uma coisa só? É porque uma coordenada no plano cartesiano, ela é composta de dois números, né? O número da coordenada do eixo x e o número do eixo y. Eu vou mostrar para vocês um exemplo aqui bem rapidinho. Ó, vamos fazer um plano cartesiano aqui rapidão. Ó. Vamos lá. Aqui, ó. Opa. Não ficou muito bonito, turma, mas é mais para vocês verem aqui, ó, só um exemplo, né? Ó. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Isso aqui é o eixo x, tá? E esse é o eixo y. Aqui, ó. 1, 2, 3. Eu vou dar umas aulas mais profundas sobre plano cartesiano, função do primeiro grau também no futuro, e aí a gente pode aprofundar mais o plano cartesiano, para quem não tem muito conhecimento ainda, tá? Ó, vamos lá. As coordenadas, né, que eu estava falando, ó, ela é composta de x e de y. Se a gente tiver uma coordenada, ó,
coordenada. Uma coordenada de número, por exemplo, 2 para x e 3 para y, onde que essa coordenada vai ficar? Presta bem atenção aqui, ó. Para quem ainda não entende muito isso, presta atenção aqui, ó. O 2 é o x e o 3 é o y, certo? Seguindo essa ordem aqui, ó. O x vem primeiro e o y vem depois, né? É o segundo. Então, se o 2 é o x, o 2 está aqui, ó. Eu estou fazendo a bolinha. E o 3 do y está aqui, ó, onde eu fiz a bolinha. Então, uma coordenada é um ponto, né? É a ligação entre o 2 do x e o 3 do y. Ó, vamos fazer aqui, ó. Vem subindo aqui, ó, até a direção do 3. E vem na horizontal. Aqui, ó. Isso aqui é a coordenada. Coordenada. Certo? Então, por isso que a gente calcula xv, que é a coordenada do eixo x, o eixo horizontal, e yv, que é a coordenada do vértice do eixo vertical. E aí forma um ponto específico, tá bom? A fórmula do xv é menos b sobre 2 vezes a. E a do yv menos delta, tem que calcular delta primeiro, né? Sobre 4 vezes a. Tá bom, turma? A gente vai ter exemplos completos logo, logo, tá? Por enquanto é mais introdução. Vamos resolver esse exemplinho aqui, ó. Vamos pôr a mão na massa um pouquinho, né? Determine os termos A, B e C das equações abaixo. Vamos identificar quem é o A, o B e o C. Lembrando que o A é quem está com x ao quadrado, o B é quem está com x e o C é quem está sozinho, sem a letra, sem a incógnita, tá? Então, de cara aqui, ó, a gente já sabe que o A é o 4, né, que é o que está com x ao quadrado. O B vai ser o 8, né, turma? E o C vai ser o 4, certo? Tudo ok? Entenderam aqui, ó? O A está com x ao quadrado, por isso... o 4 está com x ao quadrado, por isso ele é o termo A. Aqui, ó, termo A. O B está com 8. O B, que é o 8, né? Ele está com x, 8x. Lembra? Ó, a forma geral aqui, ó. O termo B é sempre o que está só com o x, não com o x ao quadrado. Então, 8x, a gente sabe que o 8 vai ser o termo B. E o C é o 4, né? Que ele está sozinho. Por que é importante, professor Henrique, identificar quem é quem? Por causa disso aqui, turma. Por causa de todas essas fórmulas, ó. Tá faltando a fórmula de delta aqui, né? Vou colocar ela aqui, ó. Desculpa. Fórmula de delta, turma. Tá faltando ela aqui, ó. É b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Essa é a fórmula de delta, tá? Estava faltando ela aqui, acabei esquecendo de escrever. Está aqui, ó, tá na mão. Certo? Fórmula de delta. Vamos lá. Se eu não identificar quem é o termo A, B e C, eu não vou conseguir substituir os números na ordem certa nas fórmulas, e aí eu acabo errando. Então, o primeiro passo, identificar quem é quem. Vou resolver esse aqui rapidinho, ó. Gosto de ensinar resolvendo exercício, né? O termo A é o 12, o B é o 6 e o C é o 5. O A, né, o 12x ao quadrado, está com x ao quadrado, é o A. O 6 está só com x, é o B, e, consequentemente, o outro já é o C. Esse outro exemplo aqui, ó, 3x ao quadrado. Quem é o A, turma? Vamos ver. Bom, se você falou que é o 3, você acertou. Quem é a letra B? É o menos 6, né? Está negativo, menos 6. E o C é nulo. A gente não tem ele, tá? Não é bom vocês darem valor de 0 para C, porque se você colocar na fórmula de delta C igual a 0, quando não tem o valor de C, você vai acabar tendo um resultado errado. Então, vocês consideram que o C não existe nessa equação aqui, tá? Na letra C.
Acabou sendo a C sem a letra C, né? Enfim, considera que não tem, tá bom? Para vocês não se confundirem, senão vocês podem se confundir, colocar zero na fórmula lá de delta e achar um valor inexistente, né? Então, pessoal, terminando aqui a letra D, ó. Quem é o A? É o 8, né? Quem é o B? Aqui tem uma pegadinha, ó, não está na sequência, ó. A, B, que é o que está com X, e C, tá vendo? Coloquei fora da ordem de propósito. Vocês podem achar exercício assim em provas de vestibular, tá bom? O B é o 12 e o C é o 9, certo? Então, identificamos aqui todos os termos, né? Vamos só para mais um exercíciozinho rapidinho, turma. Olha lá. Determine como será o gráfico. Determine como será o gráfico das funções abaixo, sendo parábola voltada para cima ou parábola voltada para baixo. Dá um exemplo aqui, ó, rapidinho. 3x ao quadrado mais 4x. Isso aqui, essa função, a parábola é voltada para cima ou para baixo? Esse aqui é o termo A, né, turma? O 3x ao quadrado, ó. Ele é o termo A. O 3 não está positivo? Quando não tem sinal aqui do lado, está positivo, né? Se o 3 é positivo, logo a parábola vai ser voltada para cima. Por exemplo, assim, né? Só para a gente fechar a nossa aula por hoje, essa parte, né, da aula, se fosse, por exemplo, 6x menos 8 menos 12x ao quadrado. Como é que é o gráfico dessa parábola? Vai ser voltado para cima, ó, Czinho voltado para cima, ou Czinho voltado para baixo? Quem é o termo A, hein? Qual que é a resposta? Será que vocês acertaram? Isso aqui, né? Esse é o A. E ele está negativo, ó. É menos 12 que está aqui, né? Logo, a parábola está... O gráfico está meio torto, mas é só para vocês enxergarem aqui a direção da parábola, tá? Voltada para baixo, né? Seria voltada para baixo essa parábola. Então, turma, por enquanto é isso. Eu vou postar mais partes dessa aula, desse conteúdo de função de segundo grau, que é um conteúdo extenso, né? Um conteúdo muito importante do ensino médio, do Enem, de vestibulares em geral, concurso. Então acompanhe as videoaulas, compartilha com seus amigos se está sendo legal, as aulas, está cooperando com vocês, dá o like aí, tá bom? E tamo junto. Deixem comentário, deixem sugestões de conteúdo, comenta aí o vídeo, tá bom? Vamos interagir, vamos estar junto. Valeu, pessoal, até mais!